Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. Agradeço em especial a presença aqui do administrador do Núcleo Bandeirante, que é o Odmar Sardinha. É uma honra tê-lo aqui na casa. A gente vai continuar, não é, a atividade que a gente já vem desenvolvendo há alguns meses de apresentação dos dados da nossa pesquisa distrital por amostra de domicílios, a PIDAD. É um carro-chefe dessa casa, traz informações extremamente atuais e recentes sobre todas as regiões administrativas do Distrito Federal. A pesquisa está em campo nesse momento e já estamos chegando na reta final, não é isso, Iraci? Em junho ou julho? Qual é a previsão enfim, de conclusão, né, do trabalho de campo? E aí a gente vai poder ter um quadro bastante atual de todo o Distrito Federal e de cada uma de suas regiões administrativas, que é a grande riqueza dessa pesquisa e que a diferencia de todas as demais semelhantes. O nosso procedimento aqui é padrão, não é? A gente começa com uma apresentação do Sérgio, com os aspectos urbanísticos, históricos, ambientais do Núcleo Bandeirante, e depois a gente vai passar a palavra para a apresentação, de fato, dos dados da PIDAD. A Iraci vai fazer? Ótimo, então, que bom. A Iraci apresenta. E Bruno Cruz aqui participa depois da mesa de debates. E a gente conclui, obviamente, com algumas palavras, que eu também lhe convido, óbvio, para usar da fala agora, tá? Se assim desejar, administrador, e, obviamente, depois, durante a sessão de perguntas e respostas. Tá? Então, lhe dou as boas-vindas mais uma vez, agradeço a presença. Eu acho que é extremamente importante essa possibilidade da gente conversar com os administradores sobre cada uma das cidades detalhadamente, a partir de dados. Isso é uma oportunidade muito interessante para a casa. Então, e a sua presença é fundamental para que isso ocorra. Tá? Então, passo a palavra e agradeço mais uma vez a sua presença. Boa tarde a todos. Bom, é um prazer para nós receber aqui a conclusão, né, da pesquisa da nossa região, do Núcleo Bandeirante. A administração regional é a porta de entrada de muitas demandas da comunidade. Então, até mesmo problemas que não são diretamente relacionadas à atividade da administração, nós recebemos também. Questão de segurança pública, né, que não é principalmente a função da administração, mas nós recebemos as demandas, repassamos aos órgãos responsáveis. Então, assim, esse trabalho da administração, a gente precisa de dados, precisa de informações, né, que é a grande preciosidade desse trabalho. Então, o nosso processo de tomada de decisões, de alocação de recursos, adoção de medidas, políticas públicas, nós vamos estar fazendo todos embasados aqui nesse estudo. Então, é um trabalho fundamental, parabenizo a todos que estiveram envolvidos nesse trabalho. Nós sabemos que é um trabalho difícil, né, trabalhar, é uma pesquisa de campo, né, lidar com as intempéries aí, geográficas, e, né, de horários, recursos. Nós imaginamos as dificuldades que vocês enfrentaram para desenvolver esse trabalho. Mas é fundamental, é de fundamental importância para o trabalho não só da administração, mas de todos os órgãos aí do Poder Executivo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Eu tenho certeza que é um trabalho que vai ser muito proveitoso para as políticas que vão ser adotadas daqui para frente. E agradeço muito o convite, é um prazer estar fazendo parte aqui. Muito obrigado. Sérgio? Boa tarde, então, a todos. Como sempre também fazemos, nós iniciamos apresentando uma caracterização, uma breve caracterização urbana e ambiental da região, que depois vai ser apresentado os dados da PIDAD, né? E, enfim, Núcleo Bandeirante. O Núcleo Bandeirante, então, como vocês sabem, nasceu antes da própria capital, Brasília, né? Em 56 já existia como a conhecida Cidade Livre, né? Que era um núcleo de apoio de comércio e serviços para a própria construção da nova capital, né? Que apoiava justamente aqueles que vieram construir a capital, os candangos, né?
O nome Cidade Livre advém, né, para alguns que não sabem, alguns possivelmente já sabem, né, advém justamente dessa permissão dada a esses comerciantes para que também fixassem residência, né, nessa área, né, e também pela isenção de impostos que tinham. Tá? E a cidade, então, ela começou com construções tipicamente de madeira, né, o Núcleo Bandeirante sempre foi caracterizado por essas construções em madeira, e os lotes eles não eram lotes definitivos, porque era um núcleo provisório, então eles eram dados em comodato, sem uma escritura definitiva, né? E, em determinado momento, depois da cidade ser inaugurada, né, criou-se um movimento para a fixação dessa cidade livre, ou seja, para que a cidade livre se libertasse, vamos dizer assim, da condição de núcleo provisório, e então ser fixado com o nome de Núcleo Bandeirante, dado inclusive pelo próprio presidente JK. Tá? Em 64, então, o Núcleo Bandeirante, juntamente com Candangolândia, passa a integrar a região administrativa de Brasília, já fixado, né? Em 84, a Metropolitana, que era o outro acampamento de engenheiros, também é fixada na área, nas imediações do Núcleo Bandeirante. Mas somente em 89 é que a região administrativa é oficialmente criada, a região administrativa 8 do Núcleo Bandeirante, né? E era composta tinha um vasto território, não só a Metropolitana e a Candangolândia, mas também o setor Placa das Mercedes, o setor Parkway, os Caúbes 1 e 2, o próprio Riacho Fundo, né, Vila de Vinéia, Vargem Bonita, enfim, uma série de outros núcleos rurais também, que abrangiam a grande área. Em 94, parte dessa área foi desmembrada, né, para a criação de outras duas grandes regiões administrativas, a da Candangolândia e do Riacho Fundo, e o Núcleo Bandeirante foi se reduzindo, hoje provavelmente uma das regiões administrativas com menor área territorial, mas com toda essa importância histórica que sempre teve. Né? Aqui é a localização, né, na parte mais adjacente ao plano piloto, está dentro da Unidade de Planejamento Territorial Central adjacente 2 ao PT3, que também inclui o CIA, o Esquia, o Riacho Fundo, Guará, Águas Claras e Vicente Pires. Aqui um mapinha mostrando como se deu a evolução da ocupação urbana, então, como é um núcleo realmente que nasce lá nos primórdios da capital, né, e ainda evolui até hoje. Aqui nós temos toda a ocupação, como ela se deu durante esses anos todos. Em termos de limites, né, o Núcleo Bandeirante está aí limitado por Águas Claras, Parkway e Guará ao norte, né, também ao sul, outra parte do Parkway, Candangolândia ao leste e ao oeste o Riacho Fundo. Tá? Com relação ao zoneamento territorial do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, toda a região ela está incluída na macrozona urbana, sendo que há alguns remanescentes de área rural incluídos na macrozona rural, que significam mais ou menos 15% da área de toda a região administrativa. Com relação também, o Núcleo Bandeirante é uma região completamente consolidada e, em função disso, a maior parte da área já está urbanizada e temos alguns pequenos fragmentos de área que poderiam ainda ser parceladas, né? Mas muito pouco. Com relação a áreas de regularização, há a ARIS, né, a Área de Regularização de Interesse Social da Vila Cauí, que é justamente uma área em processo de regularização, mas que já tem também uma boa parte da Vila Cauí já está implantada e enfim, apesar dos problemas que ainda tem, né, alguns se lembram da questão da enchente que ocorreu recentemente, então tem problemas de drenagem, há problemas de infraestrutura, mas é uma área que está em processo de regularização. Né? Aqui mostrando com mais detalhes a Vila Cauí.
E aqui algumas fotos do local, como eu falei, quer dizer, em algumas áreas já há um nível de urbanização melhor, né, inclusive com alguns equipamentos, e outras não, outras ainda com a precariedade de infraestrutura que o governo tem se empenhado em dotar de infraestrutura essa área. Com relação à unidade de conservação e parque, parte da área, justamente aquela parte rural, está dentro da APA do Planalto Central, da área de proteção ambiental do Planalto Central, e temos também um parque urbano do Núcleo Bandeirante, que é bastante usado pela comunidade. Aqui está o parque, então, em detalhes, né? É uma área pequena, de 2,5 hectares, mas que propicia aí lazer e educação ambiental à população, e tem também alguns remanescentes de vegetação do cerrado, e que, enfim, propicia esse lazer à população. Com relação às bacias hidrográficas, o Núcleo Bandeirante está integralmente inserido na bacia do Lago Paranoá. Equipamentos públicos, nós temos aí também uma boa previsão, a provisão de equipamentos, né? Tanto de educação, de saúde e segurança, que são os que a gente mapeia conforme o levantamento da Secretaria de Gestão do Território, né? Então, temos aí 7 escolas da rede pública, um centro de saúde, um posto de saúde, uma delegacia de polícia, uma companhia de incêndio e um posto comunitário de segurança. Tá? Mostrando também aqui alguns desses equipamentos, nesse caso, o Centro de Ensino Fundamental da Metropolitana, o equipamento de saúde, o Centro de Saúde número 2, e, como equipamento de segurança, a 11ª Delegacia de Polícia. Tá? Com relação à cobertura de infraestrutura, que depois vai ser detalhada ainda nos dados da PEDAD, mas nós mostramos aqui os mapas, né? No caso do abastecimento d'água, há uma cobertura universal, ou seja, 100% da área está abastecida tem um abastecimento público de água. Com relação a esgoto, não é universal, porque ainda há trechos, principalmente nas áreas de regularização, que ainda não tem a rede de coleta, segundo o levantamento da PEDAD também. E com relação à energia elétrica, o abastecimento também, a cobertura é 100%, é universal. Sistema viário, é um sistema viário muito simples, né? Temos 2 vias principais, que servem também como vias de atividades, que são essas vias onde estão localizados os principais estabelecimentos comerciais, e as vias secundárias, que formam também o sistema viário e compõem esse sistema. Com relação ao sistema de transporte urbano, 8 linhas se dirigem ao plano piloto, e aqui mostrando o percurso dessas linhas. Um dado interessante é com relação a isso que a gente sempre apresenta, a tendência à verticalização. É interessante notar que o Núcleo Bandeirante, apesar de não ter edificações em altura, como, por exemplo, Águas Claras, né, e outras cidades do DF, que a gente tem visto o surgimento de edificações bastante altas, possui um nível de apartamentos e kitnets, quer dizer, uma porcentagem de apartamentos e kitnets bastante alto, né, que chegou em 2015 a quase 60%. Se a gente fizer a comparação com 2013, onde a gente tem Águas Claras e Guará, a gente percebe que o Núcleo Bandeirante tem um número de apartamentos, inclusive, superior a Águas Claras. É claro que Águas Claras aqui também está incluído a área de Arniqueiras, né, que é predominantemente de casas. Se a gente pegar só Águas Claras vertical, certamente não daria esse mesmo nível. Mas é interessante observar que há essa densidade grande, sem necessariamente uma verticalização muito grande, né, de edifícios com muito pavimentos. Mas a gente vê que na cidade existe essa tipologia de estabelecimentos comerciais no térreo, e que os andares superiores são de residência, né, e geralmente residências pequenas. Então, por isso também a grande quantidade de kitnets. E eu não vou estragar a surpresa depois da Iraci, mas ela vai mostrar um dado que talvez tenha a ver com isso aqui, né? Que podemos discutir depois. Bom, aqui mostrando então as áreas residenciais. Como eu falei, há casas, né? E casas de bom padrão também, pela renda, pela proximidade com o plano piloto, se parece um pouco com
com a tipologia que se vê no Guará, né? Mas há também esses edifícios e essa tipologia do comércio com os andares superiores residenciais, né? Às vezes também lojas comerciais. Tá? Equipamentos urbanos, temos aqui, né? Alguns dos principais, a administração regional, o fórum, uma UPA, o 6º grupamento de bombeiros, a delegacia, a rodoviária. Outros equipamentos, Centro de Atenção à Criança, a Casa de Cultura, a CAESB, a placa de entrada da cidade e uma área bastante importante do ponto de vista histórico, que é o Museu da Memória Candanga, que tem ali edificações do antigo Hospital Juscelino Kubitschek, né, o HJKO, hoje transformado num centro cultural importante como memória da cidade, como centro também de lazer e de cultura. As áreas comerciais, como sempre a gente tem mostrado aqui, né, o grande dinamismo das áreas comerciais do Distrito Federal, e o Núcleo Bandeirante também tem esse dinamismo. A PEDAD vai mostrar que uma das principais atividades desenvolvidas é a atividade comercial, então aqui a gente vê que o comércio corrobora com isso, né? Outras áreas também, outros setores comerciais industriais, como o setor de postos e motéis, o setor placas da Mercedes, o setor de indústrias Bernardo Saião, que são outras áreas adjacentes também ao Núcleo Bandeirante, que também tem essa atividade comercial e industrial. Equipamentos de esporte e lazer, o estádio, né, o parque infantil, uma pista de skate, campo de futebol, os pontos de encontro comunitário, né, que parece também a PEDAD mostra uma grande percepção da população com relação a esses pontos. E, enfim, também se vê com a cidade bem servida com relação a esses equipamentos. E, finalmente, a gente fecha com mostrando essas construções históricas, a Capela Nossa Senhora Aparecida, né, fundada também antes da inauguração de Brasília e tombada hoje pelo Departamento de Patrimônio Histórico do DF, e o próprio Museu Vivo da História Candanga, que nós já comentamos. Tá? Então, era isso que nós tínhamos que colocar, e passo agora para Iraci fazer a apresentação dos dados da PEDAD. Tá? Obrigado. Cadê o bichinho? O bichinho hoje está bom. Boa tarde para todos e todas. Núcleo Bandeirante é a 15ª região que nós estamos apresentando na PIDAD, ou seja, estamos chegando no meio das 31 que iremos divulgar. Atualmente estamos em campo no Jardim Botânico, no Parque Way e em Taguatinga. Umas áreas de Jardim Botânico e Parque Way um pouquinho difícil para fazer, por conta dos condomínios, da aceitação, de poder entrar. Mas, enfim, a nossa turma está em campo e estamos tentando fazer o mais rápido possível. O Núcleo Bandeirante foi estimado para agora, em 2015, uma população de 25 mil pessoas, que éramos, em 2013, 23.700. Os domicílios urbanos, 8.330. A pesquisa levanta também a renda, e é preciso que a gente lembre que essa pesquisa ela é realizada apenas na área urbana, não contempla, então, a área rural. Nós temos uma renda para o Núcleo Bandeirante de R$ 5.227 e a per capita de R$ 1.842. Observa-se uma queda da domiciliar em relação a 2013, embora a renda per capita tenha aumentado, porque o número de pessoas por domicílio na região decresceu de forma significativa. Nós tínhamos, em 2013, 3,24 pessoas por domicílio e passou-se para 3,01. E aí nos parece que a questão das pessoas que estão migrando para lá seja essencialmente em kitnets, com os tamanhos de famílias menores. O número de analfabetos na região diminuiu bastante, passou de
passando de 0,86 para 0,73, e o nível superior, que eram 18% da população, para 20,60. Ou seja, observa-se melhoria na questão da escolaridade na região. E um número que chamou atenção foi de automóveis, que passou de 67% para 74%, ou seja, é bastante significativo o aumento de automóveis. E a TV por assinatura é o que vem acontecendo também em outras regiões, de 44% para 5%. Tá, obrigada. E o índice de Gini, 449, isso é inferior ao que estava em 2013. Em relação à taxa média de crescimento, na região foi de 2,82, semelhante a algumas regiões como Gama, como Recanto das Emas, e semelhante a que vem ocorrendo também para o DF como um todo, que no período é de cerca de 2,4%, 2,3%. E, como eu já falei, o número o percentual da população com curso superior passou de 18% para 21%, e um dado bastante positivo é que não existe nenhuma criança de 0 a 14 anos fora da escola. Postos de trabalho, outro dado que a gente levanta, observa-se que existe um número expressivo ainda de pessoas trabalhando lá do Núcleo Bandeirante, trabalhando aqui no plano piloto, e nós tínhamos representavam 43% em 2013, abaixou um pouquinho, passando para 41%. E no Núcleo Bandeirante, 33% abaixou para 32%. Ou seja, permaneceu mais ou menos estável, com a pequena queda, e essas outras pessoas foram trabalhar em outras regiões do Distrito Federal, não se observando nenhuma concentração em alguma região, eles estão espalhados em todas as outras regiões do DF. A terceira posição vem para Taguatinga. A renda per capita, como eu já coloquei, a renda domiciliar está sendo mostrado aí, é uma renda média baixa, semelhante aí à renda de Sobradinho, mais próximo de Sobradinho e do Riacho Fundo. E há um dado também positivo para a região, é que os assalariados sem carteira de trabalho, ou seja, os informais, passaram de 5,43% para 3,28%. Sinal positivo. Ainda em relação à escolaridade, do total de crianças de 0 a 14 anos, 900, que representam 68%, estão fora da escola. A questão de creche, que a gente vem falando, não é uma peculiaridade do Núcleo Bandeirante. Várias regiões administrativas têm um percentual expressivo de crianças que estão necessitando, e as mães estão lutando muito por essas creches, e o governo, na medida do que vai podendo, ele tem construído creches para atender a essa população. Entre 5 e 6 anos, são 50 crianças que representam 11% delas. De 7 a 17, 99% frequentam escolas, 3.415 pessoas, e 50 não estudam. As crianças de 6 a 14 anos, todas estão na escola, como já tinha dito, de 7 a 14. De 18 a 25, 46% estão estudando, e destes, 36% fazem faculdade. Na faixa etária de 25 anos, aí nós temos uma queda de apenas 4% frequenta a escola. Então, nessa faixa etária mais adulta, não é expressivo o número de pessoas ainda estudando. E sobressai na região o ensino médio completo, com 29%, e o ensino fundamental incompleto, 23%. Esse corte é para só pessoas com acima de 25 anos, para a gente tirar exatamente as pessoas que estão na faixa... não estão na faixa adequada para o ensino. E aí nós temos realmente um médio completo sobressaindo com 38% e o superior completo com 28%. À medida que a renda vai aumentando das regiões que a gente vai apresentando, a gente observa esse movimento de um nível de escolaridade melhor, com a alta correlação aí com a renda domiciliar per capita. Em relação aos trabalhadores informais, que é uma categoria que preocupa, né, as políticas públicas, observa-se que também repete a mesma questão da população como um todo,
principalmente ensino médio completo, 40%, ensino fundamental incompleto, 25%. Superior tem 17% informais com essa escolaridade. Em relação à internet, que a gente faz essa pergunta agora nesse questionário, a internet, a população toda que está usando a internet e a população jovem. Então, é um percentual expressivo da população total que utiliza e tem acesso à internet, 77% da população total e 92% dos jovens, ou seja, a quase totalidade dos jovens tem acesso à internet, também ponto positivo para a região. Em relação à população ocupada e em relação ao local de trabalho, se observa que as pessoas que têm, os ocupados que têm ensino fundamental incompleto, trabalham essencialmente no próprio Núcleo Bandeirante, com 53% e 13% no plano piloto, 21% em outras regiões, 12% em várias localidades. Em contrapartida, quem tem no nível superior consegue trabalho essencialmente aqui no plano piloto, então se dirigem para cá para os trabalhos de maior qualificação e maior rentabilidade. Então, 59% da população ocupada com nível superior trabalha no plano piloto, 17% no Bandeirante e 19% em outras regiões. Em relação ao transporte, o modo de transporte para o trabalho, isso aí é apenas para o trabalho. Aí, como é previsível, o ensino fundamental, faltou um N ali, fundamental incompleto, essencialmente anda de ônibus, 29%, e ensino médio completo, nós temos 38% com ônibus, 32% com automóvel, e o ensino superior, automóvel, essencialmente 67% da preferência para andar de carro, automóvel. E a pé, são ensino fundamental incompleto, são 27% e devem ser as pessoas, claro, que trabalham no próprio Núcleo Bandeirante, próximo de suas residências. A pesquisa também levanta os domicílios que são chefiados por mulheres e idosos em situação de vulnerabilidade, que são domicílios com renda per capita de até 1/4 de salário mínimo, e nós temos no Núcleo Bandeirante 117 domicílios com essas pessoas aí em estado de vulnerabilidade. Acho que pulou uma. Deixa eu ver que tinha uma antes. Não. Porque está fora de... Não, pulou uma mesma. O local de trabalho... Agora começou a voltar para cá, vulnerabilidade. Aqui, em situação total, são 150 pessoas, 150 domicílios que estão em estado de vulnerabilidade e que são chefiados por mulher e homens, são 117. A percepção da população quanto ao policiamento, o administrador falou no início que as pessoas vão atrás até por questão de segurança lá na administração, mas a administração tem uma população está com uma percepção muito boa ainda do policiamento na região, e 72% dizem que perto das suas casas tem policiamento regular, que é um valor inferior apenas ao Varjão e superior a todas as outras regiões administrativas pesquisadas até o momento. Então, a população acha que o policiamento lá está bem legal e está atendendo bem a população. E a nossa pesquisa é urbana, mas nós temos também na questão urbana os lotes que já estão regularizados e alguns que estão em processo de regularização, que, embora sejam um percentual pequeno, apenas 6%, eles têm um diferencial na infraestrutura. A parte não regularizada não conta ainda com bom nível de regularização, de infraestrutura. 53% dos não regularizados apenas conta com asfalto, 40% com calçada, 47% meio fio, iluminação pública melhor, 83%, rede de água pluvial apenas 20% e esgotamento sanitário 33%, enquanto na área regularizada eles tendem a uniformização, universalização já certo, próximo de 100%. Em relação ainda à regularização ou não, as ruas arborizadas também, parques e jardins, áreas de preservação, enfim, nas áreas não regularizadas é um percentual menor, embora nascente de água, que é um problema às vezes de meio ambiente, 33% dos não regularizados, 37%, desculpa, estão nessa área de próximos à nascente de água. E a 30% disseram que estão perto de
pontos de encontros comunitários. E os pontos principais para fechar, nós temos no total de habitantes, 51% estão na faixa etária de 25 a 59 anos, as crianças de 0 a 14 representam 17%, os idosos 16%, então a gente tem aí uma paridade entre crianças e idosos na região. E os ocupados desempenham suas atividades predominantemente no comércio, 36%, administração pública direta e empresas, 22%, serviços gerais, 14%, e a construção civil representa apenas 2% na região, ou seja, as pessoas que moram lá não trabalham muito na construção civil. O abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica pela rede geral estão universalizados na região, enquanto o esgotamento sanitário pela rede geral e serviços de limpeza urbana estão muito próximos. A iluminação pública, ruas asfaltadas, meio-fio, calçadas e rede de água pluvial também atende a quase totalidade da população. E o dado que a gente deixou bem para o finalzinho aí, que o Sérgio falou que era o nosso destaque para a divulgação, é o fato de que é significativo o percentual de domicílios alugados na região, 49%, ou seja, quase metade dos domicílios do Núcleo Bandeirantes são alugados. Entre as 15 regiões que nós já pesquisamos até o momento, é o percentual mais alto, superior ao Guará, que também é de 33%, ao Riacho Fundo, que é, se não me engano, 32%. E esse dado, essa informação, a gente vem acompanhando desde 2011. 2011 também nos chamou a atenção o alto percentual de alugados, assim como em 2013 aconteceu, e agora em 2015. Em 2013 ele era de 43% e subiu para 49%, mostrando mais uma vez que é uma cidade realmente de pessoas que compram seus domicílios, mas os alugam depois e não moram tanto na região. Então, esses são os dados que nós apresentamos. É uma base bastante grande de informações. Os dados vão para a página do Codeplan, para o site, e podem ser consultados. Os dados de 2013, que nós já fechamos, claro, as 31 regiões, os microdados estão disponíveis no site também. Nós temos um sistema, que é o SIGA, que podem ser feitos os cruzamentos que houver interesse por parte da população ou da própria administração. E a gente agradece muito a presença do administrador, é muito bom quando os senhores vêm, nos contribuem aí com a sua visão dos dados, e a todas as pessoas que estão participando conosco, que vieram, nosso muito obrigada. Boa tarde. Nós vamos recompor a mesa, por favor, senhores. Com a palavra, nosso presidente, Lúcio Renan. Muito obrigado. Obrigado pelas excelentes apresentações. Como sempre, informações muito interessantes sobre as nossas diferentes regiões administrativas. Há alguns padrões que a gente repara que são recorrentes nas cidades que a gente tem analisado no transcorrer desse ano, do ano passado. Eu chamo a atenção, como sempre faço, para a questão das creches, continua sendo um problema grave em todas as regiões administrativas. No Núcleo Bandeirante não é diferente. E também aí por um outro aspecto, na verdade, mais positivo, e que eu acho também de muita importância para a gente entender as dinâmicas de mobilidade urbana aqui na nossa região, na nossa cidade, que é o fato do Núcleo Bandeirante gerar uma quantidade grande de empregos na própria região administrativa, tem um comércio muito forte. Eu estou certo que vão pessoas de outras localidades fazer compras lá no Núcleo Bandeirantes, e as pessoas que trabalham no local onde moram usam modos de locomoção alternativos, vão a pé, não vão necessariamente de carro ou de ônibus. Então, isso é um lado interessante da cidade, que a gente já viu em outras regiões administrativas aqui do Distrito Federal e que é bastante marcante no caso do Núcleo Bandeirante. E aí quem usa carro, principalmente são as pessoas com nível superior que vêm trabalhar no plano piloto e certamente envolvidas com a administração pública de alguma forma, se não diretamente, prestando algum serviço para adicional, ou, enfim, de apoio à administração pública.
Então, é uma cidade que, obviamente, tem uma importância histórica muito grande, não é? Mas que se assemelha muito às demais. Eu acho que eu vou deixar os aspectos mais específicos da cidade, né, que vocês estavam mencionando na questão, eu acho que da verticalização dela e dos aluguéis, né, enfim, da modalidade de ocupação, né, do domicílio, se eu posso chamar assim, para talvez vocês poderem destacarem mais, tá certo? Então, eu vou passar a palavra para o Bruno e, posteriormente, eu acho que não sei se Sérgio e Iracy querem fazer algum comentário adicional, então eu passaria para o administrador e aí a gente abre para perguntas, lembrando que nós temos aqui alguns colegas da imprensa, não é, que eu queria agradecer a presença, o Rafael Alves, da Agência Brasília, e a Yara, da TV Brasil. Tá ok? Obrigado pela participação, e a gente dá uma prioridade para vocês para a realização das perguntas, nos desculpando pelo atraso no início da nossa atividade aqui de hoje. Tá ok? Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Eu queria também agradecer a presença do administrador. É sempre bom a gente poder mostrar os dados do nosso trabalho. A ideia é exatamente essa, a gente poder fornecer informações para a administração, para o GDF, sobre ter um retrato socioeconômico daquela região. De todas as regiões administrativas, como o Lúcio falou, a pesquisa está em campo, a gente espera acabar em julho. Eu queria agradecer a Iracy pela apresentação. É sempre mais simpático ela apresentar do que eu. Ela é muito mais gentil e muito mais elegante do que eu. Eu acho que tem alguns dados que são interessantes. O Lúcio, acho que ele comentou alguma coisa sobre os aluguéis, mas eu acho que um ponto importante é essa redução do índice de Gini e, ao mesmo tempo, essa queda do número de moradores por domicílio. Isso indica, quer dizer, que mesmo você tendo esse aumento de padrão de kitnet ou habitação com menos pessoas no domicílio, a renda manteve-se mais ou menos constante e parecida à média. Isso fez com que a desigualdade caísse. Então, apesar de você ter esse aumento de domicílios unifamiliares ou de famílias menores, a renda média, a renda per capita cresceu na região. Acho que esse é um ponto interessante também para a gente discutir. Acho que outro fato que o Sérgio destacou aqui, algumas regiões não regularizadas com baixa infraestrutura urbana, né? Eu acho que esse é um ponto também que a gente vê em outras regiões administrativas, né? E, de fato, esse padrão do comércio ser uma atividade bastante pujante na região, né? Acho que são esses aspectos que eu ressaltaria. Depois poderia abrir para perguntas e comentários. Bom, fazendo uma análise, né, dos dados apresentados, nós da administração regional, que estamos todos os dias em contato com a população, estamos nas ruas, é notável que os dados refletem a realidade da comunidade. Em relação às creches, por exemplo, eu citei no início que a administração é a porta de entrada, né, das demandas, inclusive da questão educacional. Nós recebemos vários moradores, mães, preocupadas com a questão das creches. Então, isso para nós já era um termômetro de que as creches não são suficientes, né? E isso está sendo demonstrado na pesquisa. Realmente existe uma carência e esse trabalho, né, está registrado aqui, esse número, é importantíssimo para que a Secretaria de Educação possa prover maiores recursos e direcionar o seu trabalho no sentido de abrir mais vagas, né, investir na abertura para atender esse público aí de 0 a 4 anos. Então, assim, a pesquisa realmente reflete a realidade e vai nos auxiliar em muito. O Núcleo Bandeirante tem realmente uma vocação comercial, mas isso vem das suas origens, porque o Núcleo Bandeirante ele foi criado para dar o suporte comercial para a criação de Brasília. Então, o Núcleo Bandeirante era o comércio da época, né? E isso se mantém até hoje, né? O Núcleo Bandeirante não perdeu a sua vocação histórica já para o comércio, né? Isso é uma coisa que a gente verifica de forma bem clara aqui na pesquisa, né? E, no mais, o Núcleo Bandeirante é uma população muito participativa. Realmente, eles procuram os órgãos. Quando a Secretaria de Educação não resolve o problema, eles procuram a administração.
E realmente a gente tem um feedback constante da população. Quando os serviços não estão de acordo com as necessidades da população, eles reclamam mesmo, e a gente tem essa característica, e a gente observa essa característica na população. Bom, podemos abrir então para perguntas ou comentários, atualizando aqui, agradecer a presença da Thaís também, da CBN. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Thaís, não. Ok. Tá. Pessoal, se não temos, então, comentários e enfim, perguntas, eu acho que a gente pode, mais uma vez, agradecer aqui a presença do administrador de Núcleo Bandeirante, nosso querido Cleudimar Sardinha, agradecer a presença das demais autoridades aqui no nosso ambiente, na Codeplan, e dar por encerrada essa atividade de hoje, lembrando que nós temos mais algumas divulgações nas próximas semanas. A próxima, Iraci, você sabe qual é? Dia 1º, Fercal. Dia 15, Candangolândia. 29 estrutural. Então, estamos aí avançando com bastante rapidez, não é, para apresentar todos os resultados que já foram coletados, e faltam poucas cidades agora, não é? Faltam poucas regiões administrativas de campo. 10, tá certo. Então é isso. É isso, pessoal. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a sua presença, sempre uma honra tê-lo aqui, e boa tarde para todos.